Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver uma questão sobre análise combinatória relativamente ao tema de probabilidades do 12º ano. Esta foi então uma questão lançada pelo meu amigo, o professor Jorge Geraldes, à qual eu vou neste vídeo então apresentar a minha proposta de resolução. O problema é o seguinte: a Sandra quer enviar ao seu namorado exatamente 8 fotografias. 8 fotografias distintas. Então vou só escrever aqui, quer dizer, 8 fotografias diferentes, né? Diferentes, tudo bem. Disponha então para isso de 5 envelopes exatamente iguais. Então vou listar aqui, quer dizer, temos então 5 envelopes exatamente iguais. Tudo bem. Determina de quantas formas distintas pode enviar as fotografias, sabendo que cada envelope tem de ter pelo menos uma fotografia. Então, quer dizer, como é que eu pensei exatamente neste problema? Eu tenho então 8 fotografias diferentes e terei 5 envelopes exatamente iguais e terei que descobrir então de quantas maneiras diferentes eu posso enviar as 8 fotografias nos 5 envelopes, garantindo então que pelo menos cada envelope tem pelo menos uma fotografia. Então, quer dizer, o meu primeiro pensamento há de ser este, quer dizer, eu vou garantir, em primeiro lugar, que cada envelope há de ter pelo menos uma fotografia. Então, se eu tenho 5 envelopes e tenho 8 fotografias, eu vou então pegar nestas fotografias e vou garantir que cada envelope pelo menos tenha uma fotografia, ou seja, numa primeira instância, vou então posicionar das 8, 5 fotografias aqui nos 5 envelopes, para garantir exatamente esta situação de ter pelo menos uma fotografia. Então, quer dizer, vou gastar estas 5 e depois onde sobrar então 3. Como é que eu posso colocar então, distribuir as 8 fotos diferentes por 5 envelopes exatamente iguais, de forma a que cada envelope tenha exatamente uma fotografia? Quer dizer, como os envelopes são exatamente iguais, então a ordem não irá interessar. Então a forma de eu colocar uma fotografia em cada envelope, dispondo então de 8 fotografias, serão exatamente combinações de 8 fotografias exatamente em 5 envelopes. Mas agora eu vou colocar uma em cada um então vou multiplicar e depois vou colocar as 3 restantes, vou distribuí-las pelos 5 envelopes, mas neste caso destas 3 restantes, quer dizer, eu terei aqui 3 hipóteses. Eu vou colocar então uma por envelope, obviamente não chegará para colocar uma em cada um, porque disponho de 3 fotografias e tenho 5 envelopes, mas vou então colocar uma fotografia, uma foto em envelopes. Ok? Do tipo, tenho 5 envelopes, coloco uma fotografia no primeiro envelope, outra fotografia no segundo, outra fotografia no terceiro, uma no primeiro, uma no quarto, uma no quinto. Ou então, aqui outra hipótese será eu colocar duas fotos no mesmo envelope e uma sozinha, ok? Ou então colocar as três fotografias, as 3 fotos, exatamente no mesmo, ok? Serão estas exatamente as minhas 3 opções. Então quer dizer, aqui combinações do 8, 5 a 5 é colocar então pelo menos, é colocar exatamente uma fotografia em cada envelope e daí multiplicar e agora colocar então as três restantes. E aqui, exatamente dentro destes parênteses, ficarão as minhas 3 restantes, que, quer dizer, vou colocá-las então tocando aqui exatamente nestas 3 formas então de as colocar. Agora, quer dizer, este problema mudou um bocado, porque eu vou só colocar aqui os 5 envelopes. Quer dizer, imaginem que estes quadrados são então os 5 envelopes. 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer, e eu vou pensar que tenho exatamente as 3 fotografias e, sendo diferentes, vou designá-las por A, B e C. São estas as 3 fotografias restantes que eu designei como A, B e C. Agora, a questão neste problema é a seguinte, é que se no início, quando os envelopes estão vazios, quer dizer, os envelopes são todos iguais, e aí a ordem não interessa, neste momento, depois dos envelopes conterem fotografias diferentes, neste momento os envelopes já são todos diferentes.
Ok? Reparem nisto. Por exemplo, se eu colocar neste envelope a fotografia A e depois neste a fotografia B, neste momento estes dois envelopes já tinham exatamente uma fotografia diferente em cada um deles, o que quer dizer que se eu trocar neste momento a ordem destas fotografias que eu vou posicionar, destas A e B, elas vão cair exatamente em envelopes exatamente diferentes, porque o grupo de duas fotografias será diferente. Então, para este caso, eu já vou tratar isto não como combinações, mas sim como arranjos. Ok? Bem, então vou explorar exatamente estas três situações. Na primeira, se colocar então uma fotografia, quer dizer, cada envelope não pode ter mais do que uma fotografia, então, e como eles agora neste momento são diferentes, então eu para esta opção terei então de arranjos de 5 envelopes diferentes, né? E vou então posicionar 3 fotografias, quer dizer, no máximo uma em cada um. Tudo bem, esta será então a minha primeira hipótese. Vou deixar esta aqui para o final e vou tratar já exatamente a terceira hipótese, quer dizer, 3 fotografias no mesmo envelope, quer dizer, seria eu colocar aqui A, B e C. Seria colocar aqui, ou então, quer dizer, pode ficar neste envelope, ou pode ficar neste, ou pode ficar neste, ou pode ficar neste, ou pode ficar neste. Quer dizer, o número de casos para eu colocar as 3 fotografias no mesmo envelope, penso que não há de ser difícil perceber que são exatamente 5 casos. Agora, quer dizer, o que falta aqui é exatamente esta segunda situação, que é colocar duas fotografias no mesmo envelope e uma sozinha. Então, para perceber aqui o número de formas, eu vou colocar aqui alguns exemplos. Então, eu poderia colocar aqui a fotografia A junto com a B e colocar, por exemplo, aqui a fotografia C. E quer dizer, neste conjunto quer dizer, neste agrupamento, colocar então as duas juntas, a e a B e sozinha a C, eu posso pensar, quer dizer, eu vou ter aqui assim posso pensar que estas duas fotografias onde funcionar exatamente como uma posição, e então visto que os envelopes nesta situação são exatamente todos diferentes, então quer dizer, eu vou baralhar aqui estes dois grupos de fotografias, um par e um grupo sozinho, exatamente em 5 posições diferentes, terei então aqui arranjos de 5, 2 a 2. E agora, quer dizer, este emparelhamento pode não ser bem assim. Quer dizer, eu posso mudar. Eu podia meter aqui, por exemplo, a fotografia A e a fotografia C e deixar sozinha a fotografia B. Ou então podia colocar a fotografia B e a fotografia C juntas e deixar A sozinha. O que quer dizer que eu vou ter então 3 casos para fazer aqui esta mudança. Vá lá. Então basta que multiplique exatamente esta situação por 3. Quer dizer, eu penso que contei exatamente as formas distintas de então colocar todas as fotografias, sabendo então que cada envelope tem de ter pelo menos uma fotografia. Ao efetuarem exatamente este cálculo, isto dará então 7000 formas distintas para poder enviar então as fotografias, sabendo que em cada envelope existe pelo menos uma. Pelo menos esta foi a forma que eu percebi e encarei exatamente o problema. Eu penso que aqui a grande chave do problema, a grande chave passa exatamente por nesta situação. Depois de colocarmos no início os envelopes são todos iguais, a ordem não interessa, mas a partir do momento que eu coloco exatamente uma fotografia em cada um dos envelopes, a ordem passa a interessar. Okay? Porque as fotografias são diferentes e eu posicionando exatamente aqui uma fotografia, quer dizer, a troca de ordem, o par será exatamente um par diferente. Okay? Fica então aqui a minha sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos. Okay? Então, até um próximo vídeo.